Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Olá, família Santa Teresa, tudo bem com vocês? Espero e rezo para que sim, para que a graça, a presença, o amor, a bondade de Deus se manifestem abundantemente na vida, na família, no trabalho, enfim, em todas as dimensões da vida de vocês, de modo todo especial nestes tempos difíceis pelos quais nós atravessamos, mas que com a graça de Deus estão chegando ao fim. Nós rezamos fervorosamente para que isso aconteça. Meus irmãos e minhas irmãs, conforme nós anunciamos tanto nas missas presenciais quanto nas missas transmitidas nos últimos dias, vamos retomar então, agora no mês de fevereiro, a programação da TV Terê, daquelas atividades que nós realizávamos depois da missa, transmitida às 19h30. Mas nós também já adiantamos que a partir deste ano, o formato ele mudaria um pouco. E o formato, né, sem muitas explicações, é este que vocês estão assistindo agora, não é? As atividades não são transmitidas ao vivo, os vídeos são gravados anteriormente e são disponibilizados no canal da nossa paróquia, a TV Terê, canal no YouTube, a cada dia, de acordo com as atividades. E essas atividades serão às terças-feiras a catequese, às quartas-feiras os encontros de oração e vida, as oficinas de oração com a Judite, e às quintas-feiras a Lectio Divina. As segundas e as sextas-feiras, por serem momentos orantes, continuarão a ser transmitidos ao vivo, uma vez que o objetivo destes momentos é, de fato, que nós rezemos juntos, né? Quase como uma extensão da oração que nós elevamos a Deus com a Santa Missa. Sendo assim, meus irmãos e minhas irmãs, sem mais delongas, né, vamos passar então para a catequese. Hoje é terça-feira, é dia de catequese. Como vocês se lembram, na última catequese que nós fizemos ainda no final do ano passado, nós encerramos o ciclo de catequeses que o Papa Francisco proferiu durante as audiências gerais da quarta-feira, lá no Vaticano. Isso na virada, né, do ano de 2013 e 2014. Essas catequeses tiveram como tema os 7 sacramentos. Logo depois de concluir este ciclo de catequeses, o Papa Francisco inicia um novo ciclo, uma nova temática, que eu quero dizer. E este novo ciclo, esta nova temática, aborda então, ou abordou, né, naquela época, os 7 dons do Divino Espírito Santo. Sendo assim, a partir de hoje, eu, o Frei Miguel e o Frei Paulo, todas as terças-feiras, vamos disponibilizar então no canal da paróquia um vídeo tratando das catequeses sobre os 7 dons do Espírito Santo, segundo as reflexões que foram desenvolvidas pelo Papa Francisco durante as audiências gerais que ele concedeu lá em Roma. A primeira dessas audiências, o Papa Francisco concedeu na quarta-feira, dia 9 de abril de 2014. E as palavras com as quais o Santo Padre inicia a sua catequese são as seguintes: hoje damos início a um ciclo de catequese sobre os dons do Espírito Santo. E o Papa continua: vocês sabem que o Espírito Santo constitui a alma, a seiva vital da Igreja.
mas não apenas da igreja, de cada cristão, de cada membro da igreja. O Espírito Santo é o amor de Deus que faz do nosso coração a sua morada e entra em comunhão com cada um e com cada uma de nós. Esta é, portanto, a primeira afirmação do Papa Francisco, a primeira ideia que ele transmite nesta catequese. Uma catequese que versará sobre os dons do Espírito Santo, e o Papa afirma que o Espírito Santo, então, é esta alma da igreja, esta seiva vital da igreja e de cada cristão. Continua depois o Santo Padre. O próprio Espírito é um dom de Deus, por excelência. Então, antes de tratar dos 7 dons, é preciso que tomemos consciência que o Espírito Santo é um dom. Esta palavra dom tem um significado bonito. É a raiz, nesta palavra está a raiz do verbo doar, em latim, em italiano também, não é? O doar se diz donar. Daí vem a palavra dom, donar, doar, dar. Deus se dá. Nosso Deus é doação. O Espírito Santo é um dom de Deus. Então, ao falarmos sobre os dons do Espírito Santo, podemos dizer que estamos nos referindo a estes modos pelos quais o Espírito Santo, que é dom, se doa, se dá. E, de fato, o Papa afirma, né? De novo, o Espírito Santo é um dom de Deus por excelência, um presente de Deus que, por sua vez, transmite vários dons a quantos o acolhem. E aí, no final do parágrafo, o Papa menciona, né, denomina cada um destes dons. Os dons do Espírito Santo são os seguintes: sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus. Eu fiz questão de ler esta lista, porque esta é a sequência das catequeses que o Papa fará, então. Né? É a lista de cada um dos dons que serão abordados também por nós aqui nas catequeses de terça-feira, no canal da nossa paróquia, a partir de hoje. De novo, sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus. Sendo assim, o primeiro dom do Espírito Santo, diz o Papa, de acordo com esta lista, é a sabedoria. E o Papa começa a definir o dom. Mas não se trata simplesmente da sabedoria humana, que, segundo o Papa, vê a realidade segundo o prazer de cada pessoa, ou em conformidade com a situação de cada coração. Aquela sabedoria que se deixa guiar, né? Aquela sabedoria entre aspas, né? Que muitas vezes se deixa guiar pelo amor ou pelo ódio, com inveja e com tantas outras realidades que são demasiadamente pessoais e que não revelam a presença de Deus. Então, se essa sabedoria não se trata simplesmente da sabedoria humana, o que ela é? O Papa define. É fruto do conhecimento e da experiência de Deus. É a graça de poder ver tudo com os olhos de Deus. O dom da sabedoria, e aqui o Papa define de maneira mais categórica, mais central, é simplesmente, eu, eu assim questiono, né, o uso da palavra simplesmente, mas quem sou eu para questionar o Papa, né? Então ele diz, é simplesmente isto: ver o mundo, as situações, as conjunturas e os problemas, ver tudo isso com os olhos de Deus. Nisto, pontifica o Papa, nisto consiste a sabedoria.
se nós pudéssemos sintetizar, diríamos que a sabedoria é a apreensão de todas as realidades que nos rodeiam e mais, né, das realidades que são internas a nós, segundo o olhar de Deus, segundo o sentir de Deus, segundo o pensar de Deus, ver tudo, olhar tudo, experimentar tudo como como Deus vê, como Deus sente, como Deus experimenta. Por isso que o Papa vai dizer lá mais adiante, mas eu já adianto, não se trata de uma capacidade que alguém possa aprender, ver tudo, experimentar tudo, perceber tudo com o coração e com a mente de Deus. Isso não se aprende. É dom que o próprio Deus concede. Por isso, a sabedoria é um dos 7 dons do Espírito Santo. Depois, o Papa continua. É um dom que deriva da intimidade com Deus. E é uma conclusão até lógica, não é? Como não é um dom que eu aprendo com ninguém ou com nenhuma experiência deste mundo, não é uma capacidade, uma habilidade que se adquire, mas é um dom que Deus dá, então eu preciso estar em intimidade com Deus para receber este dom, para pedir este dom e para receber este dom. Fazendo uma comparação muito insuficiente, reconheço, é como se você pedisse para uma pessoa, né, um, um, um pedaço, né, de algo que ela está comendo. Sei lá, a pessoa está comendo pastel, se bem que nos tempos da pandemia isso nem pode ser feito, mas enfim, quando éramos crianças, eu quando era criança fazia muito isso, né? Via alguém comendo alguma coisa, me dá um pedaço. Se a pessoa está próxima, ela pode te oferecer aquilo que ela tem. Mas se eu estou de um lado da ponte, a pessoa está comendo pastel lá do outro lado do rio, e eu digo para ela, me dá um pedaço, ela vai dizer, atravesse a ponte. Atravesse a ponte. Você tem que estar próximo de mim para receber aquilo que você está pedindo. Mais uma vez, confesso que a comparação ela é bastante insuficiente, mas ela nos dá elementos para meditar um pouco mais sobre essa dinâmica do dom da sabedoria, que, como diz o Papa, exige essa intimidade com Deus. Continua o Papa Francisco: quando estamos em comunhão com o Senhor, é como se o Espírito Santo transfigurasse o nosso coração, levando-o a sentir toda a predileção que Deus tem por nós. Ou seja, é um dom, claro, assim como os outros 6 dons, o dom da sabedoria é um dom que nos transforma. Transforma, como já dissemos, a nossa capacidade, né, de enxergar todas as realidades, de pensar sobre todas as realidades, de julgar todas as realidades, de nos posicionar, de agir diante de todas as realidades. Então é preciso estar em intimidade com Deus para aprender o modo de Deus ser. Deus testemunha a sua própria vida para nós através do dom da sabedoria. Assim podemos viver um pouco mais a vida segundo aquilo que Deus é, segundo a vida divina, porque esse é um dos desejos que latejam no coração de Deus para nós. Deus quer que vivamos a sua própria vida. Depois, continua o Papa, ele afirma que a sabedoria não é um dom por meio do qual nós temos uma resposta para cada coisa, para tudo. Não é a virtude de gente que acha que sabe tudo. Não se trata de saber tudo, mas de saber de Deus. Esta distinção que o Santo Padre faz na sua catequese, ela precisa ficar muito bem compreendida. O sábio, segundo o dom do Espírito Santo, não é aquele que sabe de tudo,
mas que sabe como Deus sabe. Espero que isso fique bastante claro, porque senão nós podemos confundir sabedoria, sei lá, com conhecimento, e o conhecimento é a mera, se é que, né, se é que podemos usar esta palavra, mas enfim, o conhecimento é a apreensão de conteúdos. Eu diria que a sabedoria, principalmente a sabedoria que vem de Deus, é saber o que fazer com estes conteúdos segundo a mente e o coração de Deus. Não é nem saber o que fazer com estes conteúdos segundo a minha mente e segundo o meu coração, mas segundo a mente e o coração de Deus. Isso é muito importante. Não é saber tudo. Sabedoria não é saber tudo. Sabedoria é saber de Deus, é o saber de Deus. Como Deus age, como Deus distingue, não é, as coisas, e como nós podemos distinguir quando alguma coisa é de Deus e quando alguma coisa não é. E ainda, é algo que não podemos improvisar, que não conseguimos alcançar sozinhos. É um dom que Deus concede àqueles que se tornam dóceis ao Espírito Santo. Este Espírito que está dentro de nós, morando no nosso coração. Quando nós pedimos com muita fé, podemos ouvi-lo lá no fundo da nossa consciência. Se prestarmos ouvidos ao Espírito, ele mesmo é quem vai nos ensinar o caminho da sabedoria de Deus, do saber de Deus. Vai incutir em nós esta sabedoria, que consiste, mais uma vez, né, repete o Papa, porque isso é muito importante, eu estou repetindo aqui muitas vezes, o Papa repete também, esta sabedoria que consiste em ver com os olhos de Deus, ouvir com os ouvidos de Deus, amar com o coração de Deus e julgar com o juízo de Deus. Transfigurar-nos segundo o próprio Deus. É um dom maravilhoso, é um dom muito luminoso, muito precioso, que faz com que, principalmente, nós coloquemos um pouco sob suspeita os nossos modos de ver as coisas, as pessoas, os nossos modos de julgar, a nossa é, é, a nossa pretensa onipotência, né, em querer saber tudo. A sabedoria de Deus faz com que nós coloquemos um pouco sob suspeita, né? Relativizemos um pouco as nossas verdades, as nossas convicções e nos abramos à verdade que é o próprio Deus. Depois o Papa dá dois exemplos, não é? O primeiro desses exemplos é de duas crianças travessas que passam o dia exigindo que a mãe corra, né, o tempo todo de uma para outra para poder ver qual é a travessura que elas estão fazendo, até que chega um momento que a mãe não suporta mais, ela cansa. Aí diz o Papa: será que quando a mãe cansa, perder a paciência e brigar com as crianças de maneira agressiva, repreendê-las agressivamente, será que isso é sabedoria? O próprio Papa responde: não, não. Uma mãe sábia saberá corrigir com autoridade, com firmeza, mas de maneira muito sensata, muito racional, serena, sem deixar de expressar o carinho de mãe, que se expressa também em momentos difíceis e conflituosos como estes. O segundo exemplo, esposos que brigam. Será que depois da briga é sábio manter a cara feia? Será que Deus fica de cara feia? Não, diz o Papa. Manter a cara feia não é sábio. Sábio é apostar na reconciliação e fazer todo o possível para que, inclusive, aquele conflito faça com que o casal se aperfeiçoe na vida conjugal e principalmente naquele aspecto da vida conjugal que motivou aquele conflito, aquela discussão ou aquela briga. Esse é o jeito, inclusive de maneira prática, não é? Aplicando, né,
as situações, as várias situações da vida. O Papa só nos dá 2 exemplos, muitos outros podem surgir a partir destas 2 aplicações, mas esse é o jeito como Deus vê as coisas, julga as coisas, as realidades, o comportamento das pessoas, enfim, isto é sabedoria. Sabedoria que é dom de Deus. E finalmente, meus irmãos e minhas irmãs, o Papa encerra a sua catequese dirigindo a Deus uma prece que será também, né, o nosso pedido a Deus, né, implorando o dom da sabedoria. Diz o Papa, e nós rezamos junto com ele. Hoje, peçamos a graça da sabedoria. E peçamos esta graça por intercessão de Nossa Senhora, ela que é invocada como sede da sabedoria, deste dom, que por intercessão dela, Deus nos conceda esta graça, este dom da sabedoria. Dai-nos, Senhor, sabedoria, que faz ter tudo como Deus quis, e assim faremos da Eucaristia o grande meio de ser feliz. Dai-nos, Senhor, estes dons, esta luz, e nós veremos que pão é Jesus. Amém. Muito obrigado por me acompanhar nessa catequese, por me ouvir o Santo Padre, e peçamos a Deus de fato que o dom da sabedoria se derrame abundantemente sobre todos nós, sobre toda a igreja e sobre o mundo inteiro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.